Boa noite a todos. Obrigada Chiquito pelo convite. Hoje eu vou ler o episódio do julgamento de Zé Bebelo. Zé Bebelo é um jagunço que coordena, que dirige um bando. A narrativa é composta por esses bandos que vagam pelo sertão, lutando por uma justiça muito particular. E Zé Bebelo é capturado em um dado momento e ele é levado a julgamento. Então eu vou ler esse episódio a partir de algumas considerações de Alceu Moroso Lima na Voz de Minas. Devo dizer que numa mesa formada por especialistas em Alceu Moroso Lima, eu sou uma leitora de literatura, sou especialista em Milton Ratum e em Minha Couto, leitora apaixonada de Guimarães Rosa. Não me arrogo, compartilhar com os colegas o know-how. Mas eu começo com uma epígrafe que é do próprio Rosa, e ele diz: viver é muito perigoso. É uma frase que atravessa quase toda a narrativa, não é? Ele vai dizer: querer o bem com demais força, de incerto jeito, pode já estar sendo, se querendo mal, por principiar. E eu começo com essa frase porque me parece que Riobaldo fala aqui de uma espécie de justa medida. E Riobaldo é um personagem da justa medida, se não aplicada numa espécie de análise contínua do que seria uma justa medida, interpelação pessoal do que seria uma justa medida ao longo de toda a narrativa. Mas a justa medida me interessa aqui porque eu vou falar de um julgamento. E nesse julgamento a gente vai ter uma grande evidência de uma noção de medida, de uma posição muito razoável, que um outro jagunço, um grande líder jagunço, Joca Ramiro, o maior jagunço da trama, uma postura que ele assume neste momento. É uma postura interessante, especialmente se tratando de homens que estão armados até os dentes. Ele toma uma decisão interessante. Para pensar o contorno desse texto, eu começo com Rosa, e digo isso porque estou nesta mesa especialmente. Grande Sertão Veredas é o maior objeto da minha atenção hoje, é um romance que conta com fortuna crítica longa. O que eu tento hoje é ler esse episódio, comparando a leitura de Rosa com a leitura de A Voz de Minas, publicada em 45. Por respeito à cronologia, eu começo trazendo Alceu para o diálogo. Com ares de Giordano Bruno, o intelectual carioca elaborou em seu livro uma espécie de psicologia profunda do homem mineiro, tocando seus humores, a sua moral, a sua noção de justiça, de família, de religiosidade. Alceu, arejado pelas teorias sociológicas então em pauta no contexto de produção da obra, percebe no mineiro um temperamento condicionado pelas montanhas. Uma visão que, ao esbarrar no limite físico da geografia, volta-se para o conteúdo complexo dos signos que cercam a sua vivência cotidiana. Se o homem paulista, e é o seu quem diz, se o homem paulista experimenta um ritmo frenético da modernidade compulsória, o esgarçamento de valores tradicionais, o mineiro seria, portanto, um oleiro que massageia o barro de uma existência tradicional, atenta ao novo, mas que não se admite enquanto microcosmo de um país que tropeça no desenvolvimentismo. Enquanto a emergência da acumulação do capital coage o paulista, agitando sua compreensão de tempo, Alceu reclama para o homem mineiro a ousadia do tempo administrado no fiar do eterno e o equilíbrio proveniente deste exercício. O que eu chamo de tempo administrado no fiar do eterno é um cotidiano aparado numa mirada estrábica. A expressão mirada estrábica não é minha. É de um escritor chamado Ricardo Piglia, de um teórico chamado Ricardo Piglia, no que se refere à produção artística da América Latina. Significa um artista que está no tempo e fora do tempo. Um artista que tem sempre uma mirada estrábica para o seu tempo. Ele está lá, mas ele também está fora dele. Então, com o distanciamento, ele consegue julgar aquele tempo. Alceu se dedica a ler o perfil mineiro, especialmente nos conceitos de modernidade e tradição. O estrabismo de Piglia, que eu acabo de citar, é um dado positivo nesse sentido.
Em Alceu conclui-se que o mineiro, preservando o passado como um elemento vivo do futuro, compreende que a linha do meio garante um alicerce, uma espécie de equilíbrio e, por conseguinte, uma interpretação da realidade atenta à relativização enquanto chave para aquilo que o próprio Alceu chama de humanismo mineiro. Trata-se de uma conduta atenta à lei formal que rege os homens, mas que se ampara sempre na condição humana. Não é a letra fria da lei. O essencial, e eu estou citando Alceu Moroso na página 18 de A Voz de Minas, é não ter a pretensão de chegar a resultados definitivos ou mesmo aproximativos. O perfil elaborado por Alceu para o homem mineiro me ajudará a ler as linhas rosianas que descreveram a vida de personagens que andaram pelas veredas de Minas. O mineiro julga por valores e não por coisas ou por ideias feitas. Quem diz isso é Alceu. Eu aproprio-me dessa fala para elaborar a leitura de um episódio que é um dos episódios mais marcantes da trama rosiana. Para e passo com a descrição da moderação mineira, Rosa mostra para a gente um modo de ler a condição humana para além da letra da lei e pelo viés da experiência, mas sem se desgarrar, no entanto, da normatização essencial do comportamento. Este é o tom que orienta o julgamento de Zé Bebelo, líder jagunço, que depois de guerrear com o bando de Joca Ramiro na Chapada da Siriema, é levado preso para a fazenda Sempre Verde para aguardar sua sentença. Eles estão combatendo no meio do sertão, sem um motivo aparente. Eles se encontram, são dois grupos que lutam pelo território, e o bando de Joca Ramiro vence e leva Zé Bebelo prisioneiro para esta fazenda. Ele tem direito de julgar Zé Bebelo e empregar a sentença que ele achar justa e conveniente. O olhar de Riobaldo, narrador do romance, nos apresenta a José Rebelo Adro Antunes, líder de um grande bando de jagunços, assim como Joca Ramiro e Sô Candelário, que marcha pelo sertão mineiro e goiano, chegando até o sul da Bahia, garantindo a ordem arcaica deste sertão. O respeito aos patriarcas, a lógica da vingança, do olho por olho, dente por dente. Riobaldo deixa a casa de seu padrinho, Celorico Mendes, com a função de ministrar aulas para Zé Bebelo e acaba integrando o bando. Zé Bebelo é um personagem com a contradição essencial. Zé Bebelo é um jagunço que quer acabar com a jagunçagem. Com a alcunha de deputado, o homem combate o Joca Ramiros na metade da travessia rosiana. Ele flerta com um projeto de modernização do Brasil, ele planeja levar para o sertão a lei federal e a educação formal, por exemplo. Tratando Riobaldo Tatarana como professor, Zé Bebelo atravessa a narrativa ora como aluno amigo de Riobaldo, ora como inimigo do bando ilustre, ora como um exilado e, por fim, como um líder que retorna para vingar a morte do príncipe dos Gerais, Joca Ramiro. A figura do jagunço é elaborada na trama como uma demanda política particular. Quem nos diz isso é Valnice Nogueira Galvão, uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela diz que os bandos descritos nas narrativas rosianas não são meros tropeços de uma lógica violenta, mas uma necessidade histórica. O Brasil, tendo em seu passado marcas dos regimes autoritários de dominação, elaborou figuras sociais que precisaram urdir sua sobrevivência. Os bandos que se formam no sertão do Brasil de Rosa para vingar as mortes e garantir a ordem das famílias, a manutenção da palavra do pai, a honra das mulheres, mas que também trava a batalha com os bebelos na primeira metade do romance, entra em consonância com um discurso gestado nas capitais brasileiras do governo Juscelino. O que acontece? Você está assinando a luz. O que eu tenho que fazer? Acho que é apertar a luz. Ah, desculpa, gente. Pois bem.
Essa fala aqui é uma fala de Zebebelo. Ele começa dizendo: só eu que sou capaz de fazer e acontecer, sendo porque fui eu só que nasci para tanto. Dizendo que depois estável que abolisse o jagunçismo e deputado fosse, então reluzia perfeito o norte, botando pontes, baseando fábricas, remediando a saúde de todos, preenchendo a pobreza, estreando mil coisas. É essa figura contraditória. Ele é um jagunço que quer exterminar os jagunços, quer acabar com aqueles bandos. O bando de Zebebelo configura, portanto, na trama de Rosa, um outro modo de ler a noção de governo para a coletividade. Mas todos os bandos que circundam o sertão convocam um olhar para a vida da gente simples que habita o interior do Brasil. Eu leio nesta primeira dicotomia elaborada pelo escritor mineiro aquilo que Alceu Moroso Lima chama de encontro entre os valores de perenidade e os valores da atualidade na vivência do homem de Minas. Enquanto os bandos de Joca Ramiro, Medeiro Vaz e Socandelário têm como égide a preservação de um modo de vida arcaico, Zebebelo surge na trama olhando para um país cujo centro geográfico seria também o centro político de irradiação de novas leis. No plano estético, a presença de Zebebelo imprime no romance uma marcha de coerção da vivência sertaneja e dos seus antigos códigos que acabam cedendo espaço para essa lei que se inaugura. Se para Alceu a noção de coletividade mineira é a mais democrática do país, distinguindo com parcimônio que são elementos da moda, panaceias modernas, daquilo que no cotidiano deve ser preservado com honra doméstica, ou seja, segundo Alceu, o amor, o cuidado com a memória, com a infância, com a história, com os mortos. Alceu não diz isso na Voz de Minas, na página 48. Na narrativa de Rosa, o conflito entre os dois mundos, entre os dois Brasis, que embora se insinuem dicotômicos, não são, porque eles se imbricam, é bem representado pelas idas e vindas do personagem de Zebebelo na trama central. E o equilíbrio do homem que vive entre as montanhas mineiras, aspecto do temperamento tão pontuado por Alceu ao longo da Voz de Minas, parece celebrado no centro do romance rosiano. Guimarães Rosa localiza no centro do seu vasto tomo romanesco o encontro entre dois grandes líderes jagunços, movidos por diferentes motores. O julgamento de Zebebelo figura a presença irônica de um tribunal dentro de uma dinâmica social supostamente sem lei, e coloca como réu um jagunço que ambiciona ser deputado. O próprio Bebelo define, ele diz, isso aqui é o mundo à revelia, é o que ele diz. Tal esbarrão entre dois propósitos poderia vaticinar uma tragédia. Estamos falando de dois bandos com homens armados que podiam se matar muito facilmente. Podia declarar o fim de um dos bandos, o esgotamento de um modo de conceber a realidade. E os dois líderes faiscam a solidez de suas compreensões de mundo. O senhor veio querendo desnortear, desencaminhar um sertanejo de seu costume velho de lei. Quem diz isso é Joca Ramiro. E Zebebelo responde: velho é o que já em si desencaminhado. O velho valeu quando foi novo. O senhor não é do sertão, não é da terra. Sou do fogo, sou do ar. Da terra é a minhoca, que a galinha come e cata, esgaravata. É um personagem excêntrico, brincalhão. Tem um senso de humor que difere um pouco dos outros personagens da narrativa. Embora o texto aponte para uma cena com desfecho fatal, o romance não carrega, por si, o tom de uma clivagem absoluta. A coexistência é o aspecto central dessa etapa da história. Zebebelo não quer a jagunçagem, ainda sendo jagunço. Riobaldo é a figuração da dúvida. Diadorim é a imagem maior da indeterminação, do paradoxo, que interpela o olhar do outro, inclusive para a negação do conceito, para a negação do nome. Maria Deodorina, Diadorim, Reinaldo. É o nome do meio que Diadorim escolhe para se revelar a Riobaldo. Ele não escolhe o nome que o pai deu, ele não escolhe o nome dos jagunços. Ele escolhe um nome intermediário, que é uma espécie de silêncio entre o próprio Diadorim e Riobaldo.
É o nome do meio que o menino escolhe para se revelar ao outro. É o nome do meio que Riobaldo escolhe para chamar, para amar, sobretudo, para nos narrar. No julgamento de Zé Bebelo, nós lemos a escolha de Rosa pela suspensão de um conflito evidente e a elaboração de uma nova combinação, inclinada para a harmonização. E eu tenho uma citação de um professor paulista chamado Davi Ariguti Júnior. Ele vai dizer para a gente, a propósito: considerado, pois, em seu conjunto, esse modo de mesclar, de caracterizar, com suas articulações sutis entre níveis distintos de representação da realidade, logo permite ver que estamos de fato diante de diferentes formas de narrativas misturadas, correspondendo no mais fundo a temporalidades igualmente distintas, mas coexistindo, mescladas no sertão que é o mundo misturado. Não é à toa que esse é o lugar do atraso e do progresso imbricados, do arcaico e do moderno enredados, onde o movimento do tempo e das mudanças históricas compõem as mais peculiares combinações. O arcaico e o moderno, que Davi Ariguti cita, estão de fato enredados nas linhas que descrevem o palco do julgamento de Zé Bebelo. O réu convida os homens a se sentarem no chão, e Joca Ramiro aceita o convite. Joca Ramiro, que é um grande líder, que é o juiz naquela situação, aceita se sentar no chão junto com o réu. Os outros jagunços copiam e começa o julgamento. Joca Ramiro convoca a palavra dos companheiros em tons de votação. Sou Candelário, Hermógenes, Ricardão, Titão Passos, Riobaldo. Somente 2 votos exigem o extermínio do sangue. Os outros elegem o caminho do meio. Não a morte. Não o extermínio da vida enquanto presença, mas o exílio do réu. É salutar destacar que o critério que orienta o grupo é declarado, inclusive, por Sou Candelário, e ele vai dizer: crime não vejo. Ele está falando do que Zé Bebelo fez. Ele está preso por um motivo, e ele vai dizer: crime não vejo. É o que acho, por mim é o que declaro. Com a opinião dos outros não me assopro. Que crime? Veio guerrear como nós também. Perdeu, pronto. A gente não é jagunço? Ah, pois, jagunço com jagunço, isso é crime? Mas brigou valente, mereceu. Crime que sei é fazer traição, ser ladrão, não cumprir palavra. Pois, sendo assim, acho que o que se deve de tornar a assaltar este homem, com o compromisso de ir a juntar outra vez com o pessoal dele. O que Sou Candelário convoca aqui, ao votar não pelo assassinato, pela morte de Zé Bebelo, o que ele chama aqui é uma espécie de carta de igualdade. Ele vai dizer: jagunço, mas jagunço nós também somos. Jagunço para um jagunço outro, estamos aqui. Homens iguais, vivendo as mesmas batalhas, sofrendo as mesmas pressões, encarando os crespos do sertão no mundo. A vastidão do sertão, que na obra é uma metonímia para a existência. A relativização do julgamento se lastreia no dado compartilhado da existência no mesmo mundo que os desafia a eleger o pendor mais acertado entre o íntimo e o coletivo. Ao abrir mão da sentença draconiana de Hermógenes, Joca Ramiro se aproxima do que ao seu chama de pedagogia mineira. A lição que ele ensina a Zé Bebelo e aos seus companheiros se baseia no espírito da observação, e eu estou citando ao seu amoroso, no espírito da observação da natureza humana, de mansidão e humanidade. O grande líder jagunço parece orientado por aquilo que ao seu chama, no último capítulo de A Voz de Minas, de intuição normativa da vida, a preservação de valores éticos, a preservação da vida do outro. Nos arroubos das guerras cotidianas, nem sempre decidimos acertadamente. E no chão do sertão ficam as mágoas e as mortes simbólicas. Mas se há a possibilidade de apreciar o homem em exercício hermenêutico, a chave é a preservação da vida. É o cuidado com o essencial. Esse é o chão de terra exigido por Zé Bebelo quando convida que todos se sentem naquele chão. É o chão da trajetória humana enviesada pela modernização, pela tradição, pela manutenção da vida e pelas mortes, pela demanda de coexistência entre contrários, pautada pelo respeito aos valores éticos que precisam ser recuperados no micro e no macrocosmo social concomitantemente. Eu leio o julgamento de Zé Bebelo como um exercício de escuta do outro.
Uma cena que aponta para a possibilidade de síntese, mesmo que pontual. E é importante falar que é pontual porque no romance é de fato pontual. A Minas Gerais, no cimo de seu altar de montanhas, como chama o seu, sustenta todo o encantamento dos pastos jagunços roseanos e toda a moderação, equilíbrio e generosidade percebidos pelo autor de A Voz de Minas. Em tempos de assassinatos de vereadores, de exaltação de torturadores, de congressistas que precisam deixar o país sob ameaça por defenderem minorias sociais, em tempos de proclamação explícita de uma ordem violenta, intolerante e cínica, leia ao seu amoroso Lima uma lição de ética e de equidade, extraída do temperamento do homem brasileiro, aplicada a um episódio de Grande Sertão Veredas, é persistir através da literatura. A literatura que, mesmo não estando livre dos condicionamentos sociais, preenche a nossa subjetividade com a tessitura dos mundos criados por outras subjetividades, atuando, portanto, como um vetor de comunhão simbólica, nos ferramentando para relações mais horizontais. Muito obrigada.